Não, olha só. Eu vou compartilhar com vocês aqui hoje o vídeo de um ateu agnóstico, é mais ou menos assim que ele se apresenta, onde ele faz uma afirmação que é irrefutável, tá? Não tem como discordar de fato com a fala desse ateu, e eu, sendo cristão, tenho que concordar com o que ele disse, tá? E agregado a essa sua fala, eu quero mostrar para vocês onde os ateus então encontram argumentos, tá, para ir contra as escrituras. E fazer um paralelo para mostrar que em ambos os pensamentos, ateu, religioso ou qual seja a crença, o comportamento é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Você vai ver nesse paralelo. E vou concluir com um conselho que esse ateu deixa para os seus amigos que estão ouvindo nessa conversa. O bate-papo é sobre casamento. E olha só as consequências das atitudes do conselho dado por esse ateu. Fique aí conosco. Olá, amigos e irmãos que me acompanham aqui nessa plataforma de informação. Quero agradecer a todos pelo vídeo anterior que foi escrito. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu comentário. Aproveite, se inscreva em nosso canal, você que compartilha desses conteúdos. Tá? E quero fazer um convite para você. Você que tem o desejo de expressar aqui a sua crença, a sua fé e os motivos que o levaram a essas decisões, ou conversar com alguém sobre outro tipo de religião. É para isso que estamos aqui, será importante ouvi-lo. Aqui embaixo tem um e-mail, deixe a sua informação aí, os seus dados, que nós vamos entrar em contato com você. Ok? Fique conosco. Bom, o ateu que eu comentei, o agnóstico, assim como ele se apresenta, é esse rapaz simpático aqui. Olha aqui a afirmação que ele faz que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz que Deus se alegra quando nós seguimos o que está escrito na Bíblia. É isso que Deus deseja de nós. E eu, de maneira provocativa, disse a eles, mas ninguém segue a Bíblia. Ninguém segue o que a Bíblia diz. A gente pode seguir algumas coisas que estão escritas na Bíblia de acordo com a conveniência e de acordo com o que a nossa consciência diz. Olha só que interessante. Ele faz uma afirmação verdadeira, né? E esse é o problema da religiosidade. Cada um quer adaptar as escrituras de acordo com as suas vantagens, né? Algo que possa sempre favorecer o ser humano. E nunca obedecer aquele conselho de Jesus que é negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Isso fica para segundo plano. E o que eu quero mostrar para vocês é de onde vêm os argumentos, tá, que os ateus criam então para ir contra as escrituras. E você vai ver que existe um ponto que não se encaixa, que é exatamente com essa afirmação, né, que eu disse, que eu concordo plenamente com ele. E eu vou fazer então um paralelo para vocês terem uma ideia depois da apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui em dois exemplos, né? O exemplo de um religioso e um exemplo de um ateu. O primeiro exemplo que eu vou citar para vocês é o religioso, tá? Observe o comportamento das pessoas que estão ouvindo o discurso dessa figura aqui, tá? Que é um discurso totalmente edificante, muito construtivo, né? Você vai perceber pela forma que ele vai se expressar aqui, mas eu quero que você observe os ouvintes, o comportamento deles. Dá uma olhada. Agora um monte de gente vai te criticar. Em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Vai cuidar da sua vida. Então, você percebe, né, como é que as pessoas ficam eufóricas e olha o conteúdo da mensagem. E sabe por que eles agem assim? Porque eles olham para essas pessoas que têm a aparência, né, que chamam público, e tem aquele tipo de pensamento, poxa, mas esse cara, ele é inteligente, ele sabe o que ele está falando, ele tem conhecimento, por isso que eu não analiso, eu não vejo se faz sentido, se isso tem a ver com comportamento, que é exatamente o que as escrituras diz. E multidões são levadas a isso, tá? E agora eu vou mostrar o segundo exemplo para você, agora, de um ateu, e olha o comportamento de quem está ouvindo o seu discurso. O segundo exemplo que eu vou mostrar agora é do ateu. Esse rapaz aqui que você está vendo aí na tela, tá? Ele está sendo entrevistado.
E ele está dando uma explicação aqui sobre as diferenças de Cristo em cada evangelho, tá? Então, ou seja, são 4 autores diferentes falando de Jesus e ele fala que é muita contradição. E olha só como é que ele apresenta o seu argumento, sabe? Com muita base, sabe? Não desacredito que ele pode ser uma pessoa muito bem estudada, mas olha como é que ele apresenta os argumentos, né? Você viu primeiramente o comportamento lá do religioso e como é que as pessoas se comportavam ouvindo aquelas atrocidades. Agora, olha os argumentos que esse rapaz traz aqui e olha o ouvinte dele aqui do lado, como é que ele se comporta. Então, é o multiverso. Aí, olha que interessante. Se você reparar, se você pegar a análise histórica, o Evangelho de Marcos não tem um final, né? O final dele, se eu não me engano, é ali no capítulo 8, né? Alguma coisa assim. Aí, o que acontece? Ali termina com as mulheres chegando e vendo que o túmulo estava vazio. Terminava ali, de forma assim, surpreendente. Aí os caras falaram, não pode ser esse final. Aí foi um autor lá e fez um final para Marcos. Então ele fala assim, olha, era para ter terminado no capítulo tal, mas os cara, sabe os cara? Você conhece os cara? Então, esses cara aí que você conhece, ele vai dizer que esses cara aí mudou o final. Mudou, fizeram um primeiro final, segundo, terceiro, mas é os cara, tá? Com muita base mesmo, com muita segurança do que ele tá falando. E note o comportamento de quem tá ouvindo. Vê se tem diferença da plateia que tá ouvindo o religioso lá. É esse paralelo que eu queria fazer. E olha só como é que ele continua mostrando o seu conhecimento. Marcos. Aí Marcos tem um final. Aí foi outro autor, fez outro final para Marcos. Aí Marcos ficou com 2 finais. Depois foi outro e fez mais um, fez um terceiro final. Então Marcos tem 3 finais. Então você percebeu? Aí foi um outro cara lá, fez um outro final, foi um terceiro, nossa, foi 3 finais. E você vê a alegria desse cara ouvindo isso? Sabe? E por que que ele age assim? É a mesma visão do religioso. Ele tá ouvindo aquele cara influenciador e as pessoas falam, não, mas ele tem muito conhecimento. Então eu não preciso nem examinar. Me impressiona as coisas que você fala. Percebe o comportamento? Foi mais um, fez um quarto, cara. Então só Marcos tem 4 finais diferentes. Então só o Evangelho de Marcos tem 4 finais diferentes. Sabe? E eu tô citando esses exemplos aqui pra gente fazer uma conclusão bem plausível. Você já deve estar entendendo aqui na continuidade desse vídeo, com a introdução que ele fez. Olha, ninguém segue a Bíblia. E essa é a conclusão que eu vou trazer para você. Conforme o ateu, o agnóstico aqui, como esse rapaz aqui se apresenta nos vídeos dele, e ele faz a afirmação que ninguém segue a Bíblia, né? Só quer seguir aquilo que é de sua conveniência. Nós vimos exemplos negativos aí que em nada representam as Escrituras. E é esse tipo de comportamento que forma argumentos para ateus. E eles pegam então o quê? O mau testemunho, os maus exemplos, para dizer, olha, a Bíblia é falsa, a Bíblia é plágio, o que tem na Bíblia não funciona. Só que a contradição entra onde? Que o próprio ateu afirma que ninguém segue. Se ninguém segue a Bíblia, a culpa está na Bíblia, então? Agora eu concordaria se alguém que obedecesse exatamente o que Cristo diz, o que as Escrituras diz, e não funcionasse. Eu não conheço um exemplo de alguém que fez a vontade de Deus segundo as Escrituras e não foi bem-aventurado. Então você percebe a contradição? Existem 2 pontos aí que eu queria observar com você. O primeiro é que se ninguém segue a Bíblia, então a culpa não está na Bíblia. Né? Não está na Bíblia. E o segundo ponto é a visão de ambos os pensamentos aí, religioso, ateu, não é diferente. Eles admiram a pessoa pelo a sua aparência de conhecimento, então tudo que eles falam, essas pessoas acatam. Não, é isso mesmo. Não, ele está certo. E esse que é o nosso problema. Jesus fez uma afirmação no seu tempo, dizendo, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu quero concluir esse vídeo aqui com um conselho que esse nosso rapaz aqui do início do vídeo deu para os seus amigos. Nesse vídeo dele ele fala que o rapaz havia se separado e casado novamente,
Tá? E é por isso que ele estava afirmando que ninguém obedece às escrituras, porque quem conhece um pouquinho das escrituras sabe que casamento segundo Deus é um só. Né? E ele vai dar esse conselho aqui. Só que o conselho aparentemente é lindo para o mundo de hoje, sabe? É o conselho perfeito. Qual que é o conselho? Você é que importa, sabe? É só você que importa. Você tem que ser feliz, você tem que se dar bem, mesmo que isso traga consequências desastrosas. E eu vou te dizer qual é a consequência desastrosa desse conselho que ele deu. Eu vou mostrar para você aqui no vídeo. Pelo contrário, eu falei para ele, você fez muito bem em ter se divorciado da sua primeira esposa. Imagine se você tivesse insistido naquele casamento, naquela relação, simplesmente por causa do que a Bíblia diz. Olha só. Imagina se você tivesse continuado no casamento simplesmente porque a Bíblia diz. Bom, então se ninguém faz o que a Bíblia diz, e as consequências que nós vê de alguém que toma atitude do conselho que ele deu, trazer consequências desastrosas, o erro está na palavra? Porque o conselho aqui que ele está dando não é diferente do que os religiosos ensinam. O que os religiosos trazem para as pessoas ou oferecem é o quê? É você, é o eu, é você que importa. Tem que ser você tem que estar acima de Deus. Você não tem que servir Deus, é Deus que tem que te servir. Não falam claramente, mas é exatamente isso que eles ensinam. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Não, o importante é você ser feliz. Se você vai destruir a vida da outra pessoa, que você jurou que ia ficar com ela até o fim, bom, mas a gente tem que ser homem, tem que ser de palavra, mas só quando for conveniente. Igual o que ele disse lá sobre a escritura. Quando for conveniente, eu sou alguém de palavra. Fora isso, eu tenho que procurar ser feliz. Se vai magoar o outro, se vai destruir família, se filhos vão crescer sozinhos. Né? Então, ou seja, essas pessoas querem ter o direito de tirar o direito de filhos crescer junto dos seus pais. Né? E eu nem vou fazer um relato aqui das consequências maiores que essa. Eu vi uma estatística que passou nesse mês agora mesmo, no jornal, dizendo que 75% dos lares nas periferias, quem chefia a casa é a mulher. Porque são mulheres solteiras. Essas mulheres guerreiras que estão batalhando ali para criar os seus filhos, que os pais estão aonde? Ouvindo esse conselho aí. Ouvindo esse conselho. Sabe? Você tem que ser feliz. Abandone filho, abandone casa. Eles que sofram, que se virem. O importante é você. É esse paralelo que eu queria trazer. Sabe? E são poucos que vão parar para pensar, olha, realmente eu não tinha observado que se ninguém segue a Bíblia, é possível que o erro não esteja nas Escrituras, e sim em a gente querer levar a vida conforme a nossa conveniência, e é nisso que eu concordei com esse cara aqui. Obrigado, se você concorda ou não, deixa aí seu comentário, se inscreva no nosso canal, e até a próxima. Deus te abençoe.